Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa festa de Cristo Rei, 34º domingo do tempo comum, ano A, Mateus, nosso 53º encontro. A Sagrada Escritura afirma que Deus é Rei Pastor e revela Javé Deus como aquele que cuida dos pequenos e frágeis, das vítimas inocentes e indefesas e vítimas de tantas injustiças. No Antigo Testamento, os reis e as autoridades judaicas, príncipes e juízes, eram pastores e deveriam exercer seu reinado, o exercício do poder junto ao povo, manifestando a realeza do grande rei Javé Pastor. Mas as autoridades que deveriam exercer a justiça usavam as leis para beneficiar a si próprios. Em seus projetos, abandonaram o povo. Não exerceram a justiça do Código da Aliança, os mandamentos da lei de Deus. Jesus se revelou no Antigo Testamento como Messias, Rei e Pastor. Eu sou o bom pastor. Jesus diz a Nicodemos, Jesus diz a Pilatos, quando Pilatos pergunta, tu és rei? E Jesus diz, tu o dizes. Jesus, o enviado do Pai, nunca deixou de proclamar com palavras e obras. Ele é o Rei do Universo, e sua realeza é a ternura e misericórdia infinita de Deus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é coroado de espinhos, vestido de púrpura, vestido de um rei. Seu cetro é um caniço, seu trono a cruz. Ele é vencedor da morte e do pecado e faz justiça a todos nós, nos justificando, por pura graça. Ele subiu aos céus e sentou-se à direita do Pai eterno e virá para julgar, separar as ovelhas de cabritos. Ele é o Rei da Justiça, e seu reino não terá fim. A antífona de entrada é tirada do livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, e do capítulo 1, versículo 6. Jesus é o Cordeiro imolado na cruz, que está junto do trono do Pai, vivo, e é digno de receber a aclamação de um rei. Ele é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. Só Ele é o Rei verdadeiro, que vive eternamente. A Ele a glória e poder pelos séculos. A primeira leitura vem tirada do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 11 até versículo 12, depois versículo 15 a 17. O povo de Judá está no exílio da Babilônia, devido aos desmandos dos pastores que romperam com a aliança e renunciaram à fidelidade a Javé Deus, o único Deus, o Senhor do seu povo, que elegeu o seu povo. No exílio, Javé promete restaurar seu povo, fazer voltar para a terra prometida, reconstruir Jerusalém, os templos e as cidades. Mas agora, Javé será o pastor de Israel, cuidando e restaurando o seu povo que foi subjugado pelas autoridades antes do exílio. A aliança não será mais aliança de pedra, mas aliança de coração, transformando o povo, que trarão aliança dentro do coração. Aliança espiritual. Javé cuidará de todos, mas com atenção terá para os mais fracos. Este bom pastor é também juiz e fará justiça. Não uma justiça parcial, mas que não faz distinção de pessoas. O salmo responsorial é o Salmo 22, 23, o bom pastor. O salmo é do tempo do pós-exílio. Javé, o pastor de seu povo, acompanha e cuida de Israel na reconstrução com a volta do exílio. Se deve confiar em Javé, o pastor.
A antífona tirada do versículo 1. A profissão de fé do salmista também o é de todo o povo de Israel. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, que tira o povo do exílio da Babilônia e o conduz para a terra prometida. E é Ele que provê a necessidade do seu povo. A primeira estrofe é tirada do versículo 1. A profissão de fé do salmista, aqui nós vemos no versículo 1 a 2a. O salmista professa que é Javé Deus, e o que ele realizará em favor de seu povo. Ele é o pastor e, por isso, confiante, nada poderá faltar. É Javé que traz o povo do exílio, que leva a descansar em verdes prados. A terra prometida, conduzindo às águas que sustenta a vida do povo e reconforta a alma do salmista e de todo o povo quando traz seu povo de volta para a terra prometida. A segunda estrofe é tirada do versículo 5. Javé adianta e protege seu povo dos inimigos, e numa mesa de festa acolhe seu povo para um grande banquete, o banquete no templo, onde as iguarias são servidas. Israel é chamado ao banquete e é recebido com óleo e com cálice do vinho da alegria transbordante. A terceira estrofe é tirada do versículo 6. Israel no templo celebra o grande banquete. O templo é o refúgio, onde Israel é protegido dos inimigos pelo próprio Deus que habita no templo. Os fiéis participam na oferta do sacrifício de comunhão, recebendo os dons sagrados do altar, servidos à mesa, para serem partilhados entre os peregrinos, que são hóspedes e honra do templo de Javé. Os fiéis e salmista, confiantes, confessam que habitará um templo pelos tempos infinitos, sem fim. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 26 e versículo 28. O Pai é princípio de toda a obra da salvação e o fim de tudo. Neste capítulo 15, Paulo nos relata a ressurreição do Cristo e a nossa participação na vida de Cristo. Se a morte veio por meio de um homem no hebraico Adão é aquele que veio do Adamá, da terra, do humus, isto é, por Adão, aquele que veio do Adamá, da terra, é por meio de um homem, que nesse caso veio a morte. E é por meio de um homem, agora se refere a Jesus, outro Adão, que veio da terra, veio de Adamá, do humus, é que veio a ressurreição dos mortos. Como o primeiro homem foi formado de Adamá, terra, virgem, o segundo homem foi formado do Adamá, terra, virgem Maria. Aqui professa a humanidade verdadeira de Jesus, nascido de Maria. Ele precisava ser verdadeiramente homem, pois quem precisava ser salvo era o ser humano, não Deus. Quem pecou foi o ser humano e precisava ser resgatado. O Filho eterno do Pai se fez homem para conduzir o ser humano à redenção, à salvação. Ele nos salva redimindo. Isto é, a redenção é feita pelo sangue. O sangue é da humanidade. O sangue não é da divindade, pois Deus, em sua natureza, não tem sangue, é espírito. Em Adão, pelo pecado, todos são herdeiros da morte. Em Cristo, todos herdam a vida. Ele ressuscitou dos mortos, primícias, primeiro dos que morreram. Na ressurreição, Jesus traz a humanidade redimida no corpo glorioso. Mas Paulo diz que tem uma ordem. Em primeiro lugar, a ressuscitar Cristo. Os judeus esperavam a ressurreição no fim da história, para nós, não. O que os judeus esperavam para o fim já é uma realidade para nós cristãos. O fim já está presente e vivo na ressurreição de Jesus Cristo.
Em segundo lugar, aqueles que pertencem a Cristo, os cristãos, por ocasião da sua vinda, da sua ressurreição. No terceiro momento vem um fim. Ele vai entregar a realeza ao Pai, que é o fim de toda a obra da salvação, quando destruirá todo principado, todo poder e força. O processo de salvação será realizado na história quando todos os inimigos estejam debaixo dos pés de Jesus. O último inimigo a ser destruído será a morte eterna. Tudo que foi criado e redimido será submetido a Cristo, e Cristo tudo submeterá e colocará aos pés do Pai todo o cosmo, o mundo invisível, também dos anjos. Assim o Pai, que é princípio, é também o fim de todas as coisas, por meio de Jesus, que tudo entregará ao Pai. Jesus realiza a obra do Pai. O Evangelho é tirado de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. E expressa o grande julgamento. Este Evangelho temos que ter em mente o Filho do Homem, Jesus, as ovelhas e os cabritos. E aqueles que se fazem bem. O julgamento, quem fará não é propriamente Jesus. Ele dará a pena, mas quem irá se julgar serão as próprias pessoas. Mas as pessoas que diante de Jesus reconhecerão o que fizeram em vida em relação aos irmãos. Tudo que vocês fizeram isto a um dos menores de meus irmãos, é a mim que fizestes. A caridade ao próximo será definitiva para a salvação. A separação será feita segundo o exercício da caridade. A quem? Aos que estavam com fome, com sede, acolhendo estrangeiro, quando nu foi vestido, quando doente foi visitado, quando na prisão foi visitado. De um lado, quem praticou o bem, o amor ao pequenino, o próximo, desamparado, receberá as palavras: Vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. De outro lado, quem recusou a obra da caridade aos pequenos receberá a seguinte palavra de Jesus: Apartai de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. O destino final será diferente. Os da direita, as ovelhas, os justos, irão para a vida eterna. E os cabritos da esquerda irão para o castigo sem fim, o castigo eterno. Eu vi um dia um comentário relativizando essa questão de direita e esquerda. Quando uma pessoa diz, foi até um padre, que a questão de direita e esquerda é relativa. Não é. Ela é relativa em relação ao homem que está diante de Jesus Cristo. Mas a direita e a esquerda se refere àqueles que estão à direita e à esquerda de Jesus. Não à direita e à esquerda do homem, que aí muda a perspectiva. Então, aqueles que estão à direita diante de Jesus recebem a vida. Aqueles que estão à esquerda diante de Jesus recebem uma outra, uma pena. Então, os cabritos irão para o castigo sem fim, o castigo eterno. Nossas escolhas serão critérios de salvação ou condenação. A antífona de comunhão foi tirada do Salmo 28, 29, versículo 10 ao 11. É um salmo do pré-exílio da Babilônia. O Senhor e seu trono reina para sempre. O Senhor abençoa o seu povo na paz. A igreja comungante professa a fé em Jesus, que está sentada à direita do Pai Eterno e que na Eucaristia, na comunhão, faz o comungante seu trono e sua presença, onde a realeza de Jesus se manifesta no testemunho da vida daquele que recebe Jesus na comunhão. E ele se torna então o sacrário vivo de Jesus. Presença viva de Jesus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós. Com esta
esse Evangelho Dominical. Nós terminamos o ano A. A partir de semana que vem, nós vamos começar o novo tempo litúrgico, o ano B, Evangelho de São Marcos. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.